O presidente Jair Bolsonaro garante a presença do ministro da Economia no governo até o fim da gestão, após Paulo Guedes protagonizar declarações polêmicas. Recentemente, ele comparou servidores públicos a parasitas e defendeu o dólar alto, dizendo que com cotação baixa, a empregada doméstica pode viajar para a Disney. O presidente minimizou as falas durante o discurso de posse dos novos titulares da Casa Civil, General Braga Neto, e da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Se o Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais, como todos nós temos, e ele sofre ataques, é muito mais pela sua competência do que possíveis pequenos deslizes que eu já cometi muito no passado. Durante a cerimônia... Olha, no passado ele cometeu? Bom, e a jornalista Patrícia Campos Melo? Não, já era passado, né? Já tinham passado 8 horas, entendeu? Eu estava falando assim pro Cláudio Humberto ontem, Zé Paulo, que um minuto atrás é passado, né? Se você for levar o pé da letra, o que a gente falou da pornografia infantil agora há pouco foi passado. Eu estava ensinando esses dias para minha filha. Eu apertava o braço dela e falava assim, olha, isso aqui é o presente. Aí quando eu tirava o dedo, eu falava, já passou, já é passado, não é? Mais ou menos isso. Durante a cerimônia, Jair Bolsonaro aproveitou para pedir mais diálogo entre os poderes, de olho na pauta de votação do Congresso Nacional. Basta apenas o entendimento entre nós. Basta apenas que conversemos cada vez mais e, na prática, venhamos a apresentar propostas que possam realmente nos colocar num lugar de destaque que nós merecemos no mundo. Bom, sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, é até natural que o presidente a veja com desconfiança depois de denúncia que ela fez, de disparo de zaps, né, durante a eleição de 2018. Agora, não é para tratar, né, com respeito até ao ser humano que é a jornalista Patrícia Campos Melo, da maneira que o presidente o fez, né? Inclusive com insinuações, né, sexuais, muito desrespeitoso. Ele podia ter se Foi desrespeitoso mais do que com a jornalista, foi desrespeitoso com a mulher. O presidente parece esquecer que tem mulheres na família, né? Certamente elas terão se incomodado com a piada. É uma piada que não se conta nem em boteco, né? Eu não sei que tipo de público gosta de piada, aprecia piadas dessa natureza. Mas não é próprio que um presidente da República se utilize desse tipo de insinuação, né? É absolutamente lamentável o que ele afirmou antes. E ele acaba perdendo a razão nessa queda de braço, né? Os bolsonaristas estão convencidos de que o jornal publicou fake news com relação a essa questão do impulsionamento ilegal, o suposto impulsionamento de mensagens. Até porque todo mundo nega, né? A empresa que o WhatsApp e Facebook, não sei o que mais, essas empresas todas já negaram, já fizeram auditorias internas e disseram que não há registro de que isso tenha acontecido. O sujeito que era a testemunha principal negou que tivesse dito o que foi dito, foi atribuído a ele. Enfim, tem gente que acredita mesmo que isso não passa de fake news. Mas quando o presidente faz comentários dessa natureza, quando ele insulta o jornal, insulta a jornalista, insulta as pessoas de maneira geral que acreditam no contrário do que ele defende, do que ele afirma, isso faz com que ele acabe perdendo a razão na discussão. Mas é sobretudo, impróprio e lamentável mesmo o que ele disse. Não é a primeira vez, né? É mais um episódio de verborragia do presidente da República, Jair Bolsonaro. Tinha uma expectativa. Ele quer dizer que isso aí é o estilo dele, né? Precisa mudar, né? Hoje ele é o presidente da República. Eu acho que essa história de é o estilo, é o jeito dele, né? Isso serve dentro da casa dele, né? No ambiente privado, não é? Havia uma expectativa, né? Porque, vamos ser honestos, né? Ninguém pode se dizer surpreso com o tipo de vocabulário que o presidente Jair Bolsonaro usa, com os raciocínios que ele leva adiante, com o que ele diz. Ele era um deputado de baixo clero que se popularizou notadamente por isso. Ninguém se lembra de um grande projeto dele, de uma ideia importante, de uma discussão que ele tenha proposto ao país. As pessoas se lembram do Jair Bolsonaro, deputado ou vereador, nessa condição aí, de boquirroto, de alguém que, né, supostamente fala o que pensa, é contra o politicamente correto. Às vezes, isso é só uma justificativa para ser mal educado mesmo, para ser grosseiro.
que é o caso de ontem. Como o Cláudio lembrou, há todas as razões para discussão a respeito do conteúdo da reportagem, né? E se o presidente se sente perseguido por um determinado veículo de comunicação, como, diga-se de passagem, todos os ex-presidentes se sentem perseguidos por veículos de comunicação. Pode ser que mais contra um, menos contra outro, mas se a gente for à história, basta ver, de novo, repito aqui, pegar qualquer entrevista recente do ex-presidente Lula agora e em determinado momento ele vai falar que ele foi colocado na cadeia porque houve um conluio entre quem? Então, esse papo, ele é usado por ex-presidente da República, ele é utilizado por técnico de futebol. Sempre quando alguém quer arregimentar a massa, né, ele diz, estou sendo perseguido, porque eu estou mexendo em feridas, e essas feridas estão incomodando os antigos donos do poder. É por isso que os jornais, é por isso que as rádios, é por isso que as TVs... Geralmente é balela. Mas, enfim, longe do corporativismo aqui, há toda a possibilidade para que o presidente confronte a reportagem feita pela Folha de São Paulo. O que não lhe dá o direito de usar termos como ele utilizou. Agora, nenhuma surpresa. O que a gente imaginava, acho que até de maneira inocente, é que o cargo poderia dar algum limite a Jair Bolsonaro. Que os generais, não, porque o general Heleno vai segurar, o general Heleno não vai deixar, não, porque esse vai botar panos quentes. Absolutamente nada disso. É assim que vai ser. Daqui em diante. É ruim para o país, né? Porque deixa de ser o deputado Jair Bolsonaro convidado para participar de um programa de humor, em que ele fazia um papel quase que de humorista ali, para quem gosta desse tipo de humor baixo, e passa a ser o país falando, né? Porque quem olha aquilo ali, quem vê, é quem votou no Bolsonaro, é quem não votou no Bolsonaro, é quem gosta do Bolsonaro, é quem não gosta do Bolsonaro, é quem tem filha, é quem tem esposa, é quem tem mãe, é quem tem avó. E é esse tipo de recado que ele passa, porque subliminarmente o que ele está dizendo é o seguinte, olha, não estranhem se mulher quiser sexo em troca de algum benefício no trabalho, né? Isso aí é assim, funciona mais. O que ele está dizendo ali é isso, é um jeito de menosprezar o trabalho de uma mulher, né? Como ele disse num dia desses aí, que o repórter tem cara de homossexual, você tem cara de homossexual, hein? Não sei não. Quer dizer, então discorda dele? É homossexual. A mulher fez um trabalho que o incomoda? Estava querendo sexo. É esse tipo de mensagem que ele passa para o país. E isso é muito ruim. Mas é Jair Bolsonaro. Para quem imaginava que haveria limite,